Ok, pessoal, então vamos aí, vamos nós para mais uma correção de atividade, sim. Vamos fazer aí a resenha da atividade número 7, a avaliação do segundo bimestre. Então, simbora. Então, tá aí a atividade número 7 e a gente começa aqui na primeira questão, né? Nós temos uma informação que vale para as questões um e 2. Então, vamos lá. Estima-se que a população P, em milhares de habitantes de certo município, daqui a X anos, a contar de hoje, será dada pela lei P de X igual a 10 menos 4 sobre X mais 1. Então, o que é que nós temos aí? Primeira questão, qual é a população atual desse município? Então, se nós temos aqui uma estimativa e essa lei aqui, esse P de X aqui, é dado em anos, né, X anos, significa que quando você calcula o P de 2, por exemplo, você está calculando a estimativa da população daqui a 2 anos. O P de 10, daqui a 10 anos. P de 5, daqui a 5 anos e assim por diante. Então, se nós queremos aí calcular a população atual, nós vamos calcular o P de zero, isto mesmo. População atual seria o P de zero. Então, onde tem X, nós vamos colocar zero. Então, vai ser o P de zero igual a 10 menos 4 sobre zero mais 1. Isto mesmo. Então, o P de zero vai ser igual a quem? 10 menos, ora, 4 dividido por zero mais 1. Quem é zero mais 1? É 1. E 4 dividido por 1, 4. Você entendeu? Zero mais 1 é 1. 4 dividido por 1, 4. Beleza. E aí, 10 menos 4, 6. 6 o quê? Man, 6.000 habitantes. Veja que a questão fala que os valores são dados em milhares de habitantes. Então, se nós encontramos 6 aqui, significa que a população atual deste município é de 6.000 habitantes. Beleza. Então, hoje ele tem 6.000 habitantes e na questão 2 quer saber daqui a quantos anos a população será de 9.500 habitantes. Então, nós vamos repetir aqui a lei da função P de x igual a 10 menos 4 sobre x mais 1. E esse x aqui é o que eu não sei. Eu não sei daqui a quantos anos a população será de 9.500 habitantes, ok? Mas eu tenho o número de habitantes daqui a X anos. Então, substituindo aqui no lugar do P de X, colocando 9.500, eu descubro o valor de X. Só que o número que eu vou colocar aqui não é 9.500, ok? Isso aqui é uma pegadinha que pode pegar muita gente, inclusive eu já caí nessa questão, ok? Você vai colocar aqui 9,5, ok? Porque lembra, os valores são dados em milhares. Então, 9,5 é igual a 10 menos 4 sobre x mais 1. E aí nós vamos ter aí uma pequena equação, não sei por que você apareceu aí, nós vamos ter uma pequenina equação do primeiro grau, tá certo? E nós vamos respondê-la da seguinte maneira. Muito simples. Vamos passar esse 4 sobre x mais 1 para o primeiro membro e passar o 9,5 para o segundo, ok? Vamos separar as coisas aqui. Então vai ficar assim, esse menos 4 sobre x mais 1, quando passar para o primeiro membro, vai passar positivo, vai passar 4 sobre x mais 1, beleza. Que é igual a 10. E aí esse 9,5, quando passa para o lado do 10, passa menos 9,5. E aí acho que você agora entendeu porque que eu fiz essa troca, não é? Para tornar este cara aqui positivo e para passar esse 9,5 para o lado do 10. E aí eu vou fazer 10 menos 9,5, beleza? Então aqui nós vamos ter 4 sobre x mais 1 é igual a 10 menos 0, 10 menos 9,5, 0,5. Beleza? Pessoal, a gente pode trabalhar aqui com esse 0,5, certo? Ou pode trabalhar com a fração 1 meio. Afinal de contas, 0,5 e o meio é a mesma coisa. Então, eu posso colocar 4 está para x mais 1, assim como 1 está para 2. Ok? E aí eu faço o meio pelos extremos, tá certo? Dava certo também fazer aqui com 0,5, ok? 0,5x mais 0,5 é igual a 4. Dá do mesmo jeito, ok?
Aqui eu vou fazer desta forma aqui só para, sei lá, ficar mais bonito, digamos assim. Então, multiplicando aqui meio pelos extremos, a gente vai ter x mais 1 é igual a 8. Percebeu? 1 vezes x dá x, 1 vezes 1, 1. Beleza. E aí, 4 vezes 2, ou 2 vezes 4, 8. Então, x vai ser igual a 8 menos 1, que é igual a 7. Beleza? Ou seja, daqui a 7 anos, a população deste município será de 9.500 habitantes. Como é que você pode verificar se isto está correto? Basta você substituir este 7 aqui no lugar do x. Olha. Se você substituir aqui no lugar do x, você vai ter 4 dividido por 7 mais 1. 7 mais 1 dá 8? Dá. Então, 4 sobre 8 é a mesma... 4 sobre 8, vamos botar aqui. Ó. 4 sobre 8 é a mesma coisa que 1 meio. Tá certo? Quem é 1 meio? 0,5. 10 menos 0,5, 9,5. Percebeu? 10 menos 1 meio, menos 0,5. Beleza? Então tá aí batido e conferido a quantidade de anos que vai levar para este município atingir 9.500 habitantes. Está aqui, letra D, 7 anos. Beleza. Talvez dê uma balançada aí na câmera, porque a webcam está fixada aqui no monitor e o monitor está sobre a mesa, enfim. Questão 3. Sabendo que f de menos 9 é igual a menos 4, determine o valor de m na função f de reais em reais, definida por f de x igual a 2 terços de x mais m. Então, galera, essa questão é semelhante à questão anterior, tá certo? O que é que nós vamos fazer? Nós vamos substituir aqui o f de x por f de menos 9. E onde tiver x, não, desculpe, é o contrário. Nós vamos substituir o x por menos 9, afinal de contas aqui é f de menos 9. Então esse menos 9 vem para cá, tá certo? E o resultado de f de menos 9 qual foi? Menos 4. Então esse menos 4 vem para cá, tá certo? Então quando você substituiu o x por menos 9, ou seja, quando você calculou o f de menos 9, você obteve, certo? Trocando o x por menos 9, 2 terços de, aí esse aqui é um vezes, né? Vezes menos 9, vamos botar entre parênteses, mais m. Beleza. Só que este f de menos 9, você sabe quanto deu. Você sabe que ele deu igual a menos 4, ok? Aquele menos 4 que eu falei que nós vamos botar aqui. Então, no lugar desse carinha aqui, ó, menos 4. Beleza? Então, é isso que nós vamos fazer aqui. Então, lá vamos nós. Mais uma vez, vamos ter aqui uma pequena equação aqui do primeiro grau, ok? E aí vamos começar multiplicando aqui, esse 2 vezes menos 9, tá certo? Vamos fazer logo a continha completa aqui? Vamos. Aqui tá bem simples, ó. 2 vezes menos 9 dá menos 18, tá certo? E menos 18 dividido por 3, aqui eu multiplico, aqui eu divido. Menos 18 dividido por 3 dá menos 6. Tranquilo? Então, aqui é menos 4 igual a menos 6 mais m. Ok? O que é que eu vou fazer? Vou passar o 6 agora para o lado do menos 4. Então, menos 6 vem para o lado do menos 4, ele vai passar o quê? Mais 6. Então, m é igual a menos 4 mais 6. Ok? M é igual a 2. Tem 2 aí? Tá ali, letra B. Ó. M é igual a 2. Quarta questão. O gráfico abaixo representa a oscilação de valor de uma ação comercializada numa bolsa de valores. O instante t igual a 0 corresponde ao horário de abertura da bolsa às 10 horas. No meio do pregão, às 2 horas da tarde, uma fake news fez a ação sofrer forte desvalorização. A notícia falsa foi divulgada nas redes sociais no instante em que a ação registrava alta de... Então, a gente tem que comparar dois números. Quais? O número, ou seja, o valor que ela estava da ação às 14 horas, não é isto? Às 14 horas, o horário em que saiu
a fake news e derrubou a ação. Comparamos aqui este valor, que é de R$ 12, com o horário ou com o valor da ação na abertura da bolsa. Então, na abertura ela valia 10. E aí, às 14 horas, estava valendo 12. Então, nós queremos saber essa alta registrada aqui às 14 horas era uma alta de quanto? Beleza. Para fazer isso é muito simples, a gente basta calcular a variação, tá certo? Fazendo o preço final menos o preço inicial dividido pelo preço inicial, ok? Então a gente tem aqui 12 menos 10 dá igual a 2, 2 dividido por 10 que é igual a 0,2. Você pode fazer isso aqui de uma maneira muito simples, bastando apenas colocando outro zero aqui, ó, porque 0,2 é a mesma coisa que 0,20. E 0,20 é 20 por 100. Você não entendeu? Calma. 2 décimos é a mesma coisa que 20 centésimos, tá certo? E 20 centésimos é 20 por 100, que é 20%. É outra maneira de você ler a porcentagem, tá certo? 20 por 100, 20%. Então tá aí, a ação acumulava uma alta de 20%. A resposta é a letra A, tá certo? Ela valia 10, ok? Valia 10 no início do pregão. E aí, às 14 horas, ela estava valendo R$ 12, uma alta de 20%. Muito bem. Questão do táxi. Vamos lá, acho que essa questão aqui a questão vale para a questão 5 e 6. Né? Tá vendo aqui? Vale para a 5 e a 6. Então, em uma corrida de táxi é cobrado um valor fixo conhecido como bandeirada, acrescido de outro valor que depende do número de quilômetros rodados. Beleza. Sabendo que uma corrida de 10 quilômetros custou R$ 51 e que outra de 4 quilômetros custou R$ 24, determine. E aí, a questão 5, o valor da bandeirada. Então, nós queremos saber qual é o valor da bandeirada. Nós não sabemos nem quanto é o custo por quilômetro, nem muito menos sabemos aí a bandeirada. Mas nós sabemos duas informações aqui importantes. Qual? Nós sabemos que uma corrida de 10 quilômetros custou R$ 51 e que uma corrida de 4 quilômetros custou R$ 24. Então você pode fazer isso aqui por tentativa, tá certo? Ou seja, subtraindo estes valores aqui, se estes aqui são valores da bandeirada, você teria aqui existe aqui um número que, quando você subtrai do 51 e do 24, o resultado dividido pela quilometragem dá o mesmo, ok? Dá o mesmo. Quando chegar o resultado, eu mostro para vocês como seria essa descoberta aí por tentativa. Mas vamos lá. A questão diz que você paga um valor fixo e um valor variável, né, que depende da quilometragem. Ou seja, já indica aí que nós temos aí uma função afim. Ou seja, rodando X quilômetros, quando você rodou ali 10 quilômetros, vamos colocar aqui 10x, mais uma bandeirada Y, o resultado foi R$ 51. É isso? 10 quilômetros, R$ 51. E quando você rodou 4 quilômetros, ou seja, 4x, x é a quantidade de quilômetros aí, não é? Mais a bandeirada Y, ok? O valor foi 24. Na verdade, o X não é a quantidade de quilômetros. O X aí é o preço por quilômetro, tá certo? 10 aqui foi os 10 quilômetros, certo? 10 quilômetros rodados a um preço X, que eu não sei quem é, mais uma bandeirada Y, resultou em um custo de R$ 51. 4 quilômetros a este mesmo preço X, mas esta mesma bandeirada Y resultou R$ 24. Então, galera, para descobrir aqui é muito simples, porque você tem aqui um sistema, tá certo? E você pode resolvê-lo pelo método da adição. O método da adição consiste em multiplicar uma das incógnitas aqui por um determinado número que faça com que uma delas se cancele. Eu acho que não foi muito claro. Então,
Olhando aqui para as incógnitas, vocês podem ver que é todo mundo positivo. Então, se eu quero cancelar alguém aqui, é interessante que eu tenha um valor positivo e um valor negativo, tá certo? Então, de cara, eu percebo que eu posso fazer o seguinte, eu posso multiplicar a equação de baixo por menos um. Quando eu multiplico a equação de baixo por menos um, eu vou ter valores negativos, tá certo? E eu tô de olho aqui neste y aqui, porque eu vou ter menos y embaixo e y em cima. Então, multiplicando aí por menos um, tá certo? Esse sistema, eu vou repeti-lo aqui, vai ficar assim. 10x mais y é igual a 51. Não estou mexendo em nada na primeira. E na de baixo vai ficar menos 4x menos y igual a menos 24. E aí você entendeu por que eu multipliquei por menos um para ter esse y menos y. Tá certo? Aí agora eu faço 10x menos 4x, que dá 6x, que é igual a 51 menos 24. Se fosse 51 menos 25, ia dar 26, não é? Mas 51 menos 24 vai dar 27. 27. Muito bem. Então, x é igual a 27 dividido por 6. Ok? X é igual a... E aí você vai fazer essa continha aí mesmo. 27 dividido por 6. 27 dividido por 6. Quantas vezes o 6 cabe no 27? 4 vezes, não é? Então, 4 vezes 6 dá 24. E aí sobra 3. 4 vezes 6, 24. 27 menos 24, 3. Beleza, eu quero continuar dividindo. O que é que eu faço? Vírgula no quociente, zero no buraco. E aí, 5 vezes 6, 30. Né? 30 menos 30, zerou. Beleza? Então, qual é a resposta? 4,5? Não, menos. 4,5, nós calculamos aqui, é o valor de x. Significa que o que nós achamos aqui foi o preço por quilômetro, não é? A gente queria ali era a bandeirada. O que a gente descobriu foi o valor de x, tá certo? Como é que nós vamos descobrir a bandeirada? Só substituir, tá certo? Só substituir o x ali em uma dessas duas equações, tá certo? Então, vamos lá, quando é que eu vou... Vou pegar essa de cima aqui, pegando essa de cima aqui, dá beleza, porque é 10 vezes 4,5, tá vendo? 10 vezes 4,5, dá quanto? 45. Então, 45 mais y é igual a 51. Qual é o número que somado com 45 dá igual a 51? Galera, y é igual a 6, tá certo? 6 mais 45, 51. Então tá aí, descobrimos. Valeu, tá aqui, letra C, o preço da bandeirada, R$ 6, tá certo? E aí, aquilo que eu falei para vocês, a questão da tentativa, tá certo? Então veja que 6 é o número que, quando você faz 51 menos 6 e divide por 10 pela quilometragem, dá 4,5. 51 menos 6, 45. 45 dividido por 10, 4,5. 4,5 é o mesmo resultado se você pegar 24 menos 6 da bandeirada, que dá quanto? 18. Pega esses 18 dividido por 4. Quando você faz 18 dividido por 4, quanto é que você vai obter? A metade da metade de 18. A metade de 18 é 9, a metade de 9 é 4,5. Então tá aí aquilo que eu falei. Existe um número, 6, que subtraído destes dois valores aqui e dividido pela quilometragem dá o mesmo resultado. No caso, 4,5. Então tá aí. Questão 6, o valor cobrado por uma corrida de 18 quilômetros. Então tá bem simples mesmo, porque nós descobrimos aqui que o x é 4,5 e que o y é 6, tá certo? Na prática, nós acabamos de descobrir que essa função aí, f de x, que é igual a x mais b, tá certo? Eu usei x e y ali, mas na verdade era A e B, tá certo? Então a função ali é f de x igual a 4,5x mais 6, tá certo? 4,5x mais 6. E aí, o que é que nós vamos fazer? Vamos trocar o x por 18, tá certo? Nós vamos calcular a corrida de 18 km, vai ser um f de 18, que vai ser 4,5 vezes 18, ou seja, 18 quilômetros rodados a R$ 4,50,
tá certo? Mais os R$ 6 da bandeirada, ok? Quanto é que vai dar isso aí? 4,5 vezes 18, 18 vezes 4,5. Vamos usar aqui a nossa amiguinha que eu tô com preguiça aqui de fazer essa conta. 18 vezes 4,5, 81 mais 6, R$ 87. Então tá aqui 81 mais 6, R$ 87. Tá aqui, letra D, é o valor da corrida de 18 quilômetros. Muito bem. Questão 7. Oswaldo vai construir um galinheiro para 75 galinhas, seguindo a recomendação técnica de abrigar até 5 aves por quilômetro quadrado. O formato deve ser retangular e o comprimento precisa ser maior que a largura em 2 metros, conforme ilustração abaixo. Sabendo que a tela para cercar o abrigo custa R$ 4,25 o metro linear, Oswaldo deve gastar com o revestimento do galinheiro. Então, quanto é que ele vai gastar para cercar este galinheiro, tá certo? Que para isso nós devemos descobrir quais são as medidas, né? Quais são as medidas do galinheiro e quais são as pistas que nós temos para descobrir estas medidas. Nós sabemos que a área aqui do galinheiro nós não temos a área. Nós temos que ele tem 75 galinhas e que ele quer colocar até 5, no máximo 5 galinhas por metro quadrado. Então, o que é que nós vamos fazer? Para descobrir a área que ele precisa aí para essas 75 galinhas, tá certo? A gente divide. Então, dividindo 75 galinhas em grupos de 5, tá certo? A gente tem 75 dividido por 5, quanto é? 15. Ou seja, o galinheiro deve ter pelo menos 15 metros quadrados, tá certo? Para abrigar até, né, no máximo, 5 aves em cada metro quadrado. Como foi que nós descobrimos isso? Pegando as 75 galinhas e dividindo por 5, ou seja, dividindo em grupos de 5, nós vamos precisar de 15 metros quadrados para que a gente coloque até 5 em cada metro quadrado. Muito bem. Então já sabemos que aqui, quando você multiplica x vezes x mais 2, o resultado é 15 metros quadrados. Beleza? Então o que eu vou fazer é exatamente isto. Multiplicar x, base vezes altura, né? X vezes x mais 2 é igual a área, que é de 15 metros quadrados. Então vai ficar x ao quadrado mais 2x, certo? X vezes x, x ao quadrado, mais 2x é igual a 15. E aí este 15 eu vou trazer aqui para o primeiro membro, vai ficar assim, olha, x ao quadrado, né? Mais 2x menos 15 é igual a zero. E aí o que é que nós temos? Nós temos uma equação do primeiro grau, ok? E veja que nós queremos aqui descobrir o valor de x para, a partir deste valor de x, a gente descobrir quantos metros vai ter a cerca do galinheiro. Pois muito bem. Veja que aqui o coeficiente de A é 1, tá certo? Nós, na equação genérica, né, do segundo grau, ax quadrado mais bx mais c igual a zero, nós temos aqui ó, que A é 1. Então, quando isso acontece, a gente pode tentar descobrir aqui as raízes x1 e x2 a partir da soma e do produto das raízes. Então, quem é x1 e quem é x2? Vamos lá. Pessoal, dois números para se multiplicarem e dar 15, nós não temos muitas opções, tá certo? É basicamente 3 vezes 5, ok? 3 vezes 5. E aí, veja que este 2 aqui já nos dá uma pista, que tem como a gente transformar 3 e 5 aqui neste 2. Só que o 2 que nós queremos aqui é menos 2. Lembra que é o oposto de B? Pois muito bem. Se essa multiplicação, 3 vezes 5, dá igual a menos 15, tá certo? Um desses números é negativo. E quem é o número negativo? O número maior. Por que é o número maior? Porque, veja, a soma deles dá um resultado negativo. Então, se a soma dá um resultado negativo, significa que vai sair por uma subtração.
ok? Cujo sinal é o do número maior. Você entendeu? Pois muito bem. 3 vezes menos 5, menos 15, ok? E aí, quando você faz 3 mais menos 5, você vai ter menos 2, que é o oposto de mais 2. Beleza. Agora veja, essa medida x aqui pode ser menos 5? Não. Por quê? Não existe medida negativa. As medidas lineares, certo? São valores positivos. Então a gente vai descartar o menos 5, certo? O x da questão aqui é o 3. Então, quando você substituir aqui, você percebe que na largura o galinheiro tem 3 metros, ok? 3 metros. E no comprimento, o galinheiro tem 3 mais 2, 5. Percebeu? Então, quais são as dimensões desse galinheiro? Se aqui é 3 e essa figura é um retângulo, aqui também é 3. Se aqui embaixo é 5, aqui em cima também é 5. A cerca vai ter 5 mais 3, 8, mais 5 mais 3, 8. Então, seja 8 mais 8, 16. No total aqui são 16 metros de cerca. 16 metros de cerca. Ele vai usar para, né, revestir aqui esse galinheiro, tá certo? Vai para contornar o galinheiro. Mas tem um detalhe, o que a gente está querendo na questão é quanto ele vai gastar. Porque cada metro aqui custa R$ 4,25. E aí ele não vai precisar de 16 metros? Sim. Aí você vai fazer 16 vezes 4,25, ok? 16 vezes 4,25. Não, 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 não. Eu não vou fazer essa conta não, estou com muita preguiça. 16 vezes 4,25. Tá aí. R$ 68. R$ 68. Cadê? Tá aqui. Letra B. Beleza, pessoal? Ficou claro? Talvez não. Talvez a explicação não tenha sido essas coisas, mas a intenção aqui foi colocar uma questão que é o tipo de questão que vocês vão se deparar mais nas provas de Enem, nas questões que envolvem equação de segundo grau. Nada é muito simples, não é só para calcular valor de x, tá certo? Nessa questão aqui a gente teve que saber a área a partir da quantidade de galinhas. Com a área, descobrir o valor de x, né? Montando a equação do segundo grau. Montou a equação, descobriu o valor de x, e aí a partir da medida x, não é? A gente descobriu as dimensões do galinheiro e descobriu o contorno da cerca. E aí foi multiplicar pelo valor do metro da cerca, enfim, tá lá. 8. Num terreno de 99 metros quadrados de área, será construída uma piscina de 5 metros de comprimento por 3 metros de largura, deixando-se um recuo X ao seu redor para construir um calçadão, conforme a figura. Dessa forma, o recuo X deverá medir. Então, tá aí, peraí, ele dá a área? Dá, tá aqui. Ó. A questão deu a área, pessoal. Deu a área, já é um bom sinal, já que você vai fazer o quê? Você vai multiplicar as medidas, base vezes altura, tá certo? Então, você tem aqui esta base e vai multiplicar por esta altura aqui, tá certo? Mas quem é esta base? Esta base aqui é 5 mais x. Ok? Então aqui é 5 mais 2x. E essa altura aqui? Essa altura vai ser 3. Tá vendo aqui? Olha, essa altura aqui, 3 mais x. Então, 3 mais 2x. Então, quando você multiplica base vezes altura, ok? Ou seja, você multiplica 5 mais 2x vezes 3 mais 2x, você obtém a área que foi de 99. Então, a gente tem aqui em cima, tá certo? 99. Beleza, pessoal? Então, vamos lá, vamos fazer essa multiplicaçãozinha e não dá muito trabalho. A gente vai ter aqui 5 vezes 3, 5 vezes 2x. 5 vezes 3 é 15, mais 5 vezes 2x, 10x,
mais 3x, 3 vezes 2x ou 2x vezes 3 dá 6x, mais 2 vezes 2x, é 2x vezes 2x, 4x ao quadrado, que é igual a 99. Beleza. Então vamos lá. Aqui você já viu que vai ter o quê? Uma equação do segundo grau, tá certo? Você está vendo aqui o 4x ao quadrado. Eu já vou colocar aqui na ordem, tá certo? 4x ao quadrado. Vou juntar estes dois caras aqui, 10x com 6x, vai dar 16x. Beleza? E esse 15 aqui vai transar com esse 99. Só que o 99, quando passar para o primeiro membro, vai passar menos 99. Tá certo? Então é menos 99 mais 15, ou 15 menos 99. Ou seja, o resultado vai ser negativo. Tá certo? Vai ser quanto? 99 menos 10, 89. 89 menos 5, 84. Ok? Igual a zero. E aí, primeira coisa que eu vou ter que aqui achar o valor de x nesta equação de segundo grau. Sim. Agora, se você for um garoto esperto, vai perceber que estes números 4, 16 e 84 são múltiplos de 4. Ou seja, dá para a gente dividir esta equação aí, men, por 4. Ok? Então, nós vamos dividir essa equação por 4. Então, 4 dividido por 4, 1, que vai ter a ficar x ao quadrado, mais 4x menos 84 dividido por 4. Quanto é? É a metade da metade. A metade de 84 é 42 e a metade de 42 é 21. E aí fica mais fácil, porque vou procurar dois números. Tá vendo aqui o valor de A igual a 1? Sim. Então, as raízes desta equação do segundo grau, as raízes aqui desta equação são dois números que multiplicados dá menos 21 e somados dá 4. Então, tá na cara que os números aí são 3 e 7. Ok? 3 vezes 7, 21. Mas não é para dar 21, é para dar menos 21. Ok? Então, um deles é negativo, só um. Beleza? Um deles é negativo. E como a soma das raízes tem que dar o oposto de mais 4, que é menos 4, o número negativo só pode ser quem? O número maior. Só pode ser o menos 7. Então, é 3 vezes menos 7, menos 21, beleza? 3 mais menos 7, menos 4, que é o oposto de mais 4, beleza? Afinal de contas, quem é o x aí da questão? É o menos 7? Não. Nós não podemos considerar o menos 7. Por quê? Porque essa aqui é uma medida, né? É uma medida de comprimento. Não existe a medida menos 7. Existe a medida 3 aqui. Não é? Então, nós vamos desconsiderar este menos 7 e vamos ficar com o 3. Tá certo? 3. É justamente o que ele pede aqui. Desta forma, o recuo x deve ser, ou deve medir, tá aqui, 3 metros. Penúltima questão. Numa função, cada valor de x deve estar associado a um único valor de y. Beleza? Caracterizando y como função de x. O que é indicado por y é igual a f de x, ou seja, y é uma função de x. Beleza. Entre as figuras seguintes, aquela que pode representar o gráfico de uma função é... Essa aqui pode ser um gráfico de uma função? Não. Por que que não pode? Pessoal, porque nós temos aqui um valor de x associado a dois valores de y. Um valor positivo. Aqui não está associado a só 2, está associado a 3 aqui, tá vendo aí? 3 valores, não pode. A própria questão dá uma dica para você com relação a isso, tá certo? Olha, numa função, cada valor de x deve estar associado a um único valor de y, ok? Caracterizando y como função de x. Cada valor de x deve estar associado a um único. Então, você está vendo que nessa função você vai ter valores de x associados a mais de um valor de y. Então, isso aqui não é uma função f de x. Então, aqui é falso. Aqui é verdadeiro.
Aqui, cada valor de x só está associado a um valor de y. Tá vendo? Aqui é verdadeiro, ou seja, a alternativa correta é essa. Só tem um. Percebeu aí? Esta aqui é a alternativa correta, a letra B. Essa mãozinha aqui, ó. Vamos para outra. Num teste balístico, um projétil foi atirado do ponto zero, como mostra a figura, e descreveu uma parábola cuja função é, aqui quebrou um pouquinho aí, y igual a menos, aqui eu já tentei evitar esse tipo de coisa, mas aqui é claro acontece, menos 2x ao quadrado mais 80x, beleza. Sendo os valores de x e y dados em metros, a altura máxima do projeto foi de... Então, a questão quer saber qual foi a altura. A altura está aqui, olha. Tá certo? O x aqui é a distância, né? A distância que ele caiu. E o eixo y aqui é a altura. Então, foi essa altura aqui, não é? Esta altura aqui, mais ou menos. Tá certo? Quando ele chegou no ponto mais alto, começou a cair. Nós queremos saber qual foi a altura máxima. Beleza. E aí, detalhe aqui, a imagem é meramente ilustrativa, né? O valor aqui está fora de escala, que nem aquela questão lá da piscina, é uma figura fora de escala. Pessoal, vamos lá. Para saber a altura máxima aqui, eu posso descobrir se eu souber a que ponto, né, a que distância o projétil caiu. Se eu descobrir aqui o ponto em que ele caiu, eu posso descobrir aqui o ponto mais alto, que fica no meio. É o ponto médio. Tá certo? Então vamos lá. Vou pegar esta função y igual a menos 2x ao quadrado mais 80x. Beleza. Pessoal, vamos lá. Quando eu atribuo ao valor de... Quando eu atribuo a y o valor zero, tá certo? Eu transformo a minha função em uma equação. Beleza? E descubro qual o valor de x, ou seja, qual é o valor de x aqui para o qual y é igual a zero. Tá certo? Então você já está vendo que um desses valores é o ponto 0, 0. Não entendi, professor. Man, quando você substitui x por zero, o que é que você vai ter aqui, man? Y igual a zero. Tá certo? Toda função deste tipo, ou seja, uma função f de x igual a x ao quadrado mais bx, toda função deste tipo aqui vai passar pela origem. Porque quando você atribuir ao x o valor zero, o y vai dar igual a zero. Porque o x vai matar os dois termos da sua função. O x0, não é isso. Mas aqui eu vou fazer o contrário. Vou atribuir ao y o zero para achar o valor de x. Muito bem. Então, vamos ter assim. Menos 2x ao quadrado mais 8x igual a zero. Quem é este zero? O y. Ok? Transformei a função em uma equação do segundo grau. Ok? E aí eu vou achar as raízes. E eu já sei que uma das raízes é x igual a zero. Né? Muito bem. E aí aquela coisa, coloco x em evidência. Novamente aqui é uma equação incompleta. A gente resolve como? Colocando x em evidência. Tá certo? E aí aqui eu vou ter menos 2x mais 8 igual a zero. Lembra? Na prática a gente retira um x de cada termo. Muito bem. E se eu multiplicar isso aqui de volta, eu volto a ter o que eu tinha antes. Beleza. Espero que você tenha aprendido isto lá naquelas aulas sobre cálculo das raízes das equações incompletas. Aí, beleza. Já sabemos que um dos valores de x é x igual a zero.
Por quê? Porque isto aqui é uma multiplicação. E se é uma multiplicação, alguém tem que ser zero. Ou x é igual a zero. Ou menos 2x mais 8 é igual a zero. Tá certo? E aí, vamos passar esse 8 para lá. Vai ficar assim, menos 2 é igual a menos 8. Onde x é igual a menos 8 dividido por menos 2. E aí nós vamos ter x igual a menos por menos mais, 8 dividido por 2, 4. Beleza, mas não era isso que nós estávamos procurando, pessoal. Se você marcou aqui o 4, você dançou. Porque esse x aí que nós encontramos é, na verdade, aqui, 4. Este 4 aqui significa que o projétil caiu a 4 metros de distância. Tá certo? 4 metros de distância. Agora que eu vi uma coisa aqui, olha. 2x ao quadrado mais 80. Aham! Tem um erro aí fatal, né? É mais 80. 80x. Fiz tudo isto errado aqui. Tudo isto errado. Mas vamos consertar. 80x igual a zero. 80 igual a zero. Beleza. E aí, vamos consertar sim. Aqui não é 8, aqui é 80. 80 para lá, 80 para cá. E adivinha quem é o valor de x? 40. Mais um pega-ratão aqui, velho. Mais um pega-ratão. Então, foi erro meu aqui. Não era menos 2x mais 8, era menos 2x mais 80. E aí descobrimos que o projétil caiu a, na verdade, 40 metros. 40 metros de distância. Beleza? Mas nós queremos saber disto? Não. Nós queremos saber qual foi aqui, man, a altura máxima. Pessoal, vamos lá. Como é que eu vou descobrir este valor aqui? Bom, eu sabendo as raízes 0 e 40 da minha função, certo? Da minha equação de segundo grau, tem como eu descobrir aqui o x do vértice. Que o x do vértice é o meio caminho aqui, é o meio termo aqui, tá certo? Entre o 0 e o 40, ou seja, é a média das raízes. É só você fazer 0 mais 40 e dividir por 2. A média aqui é 20. Então, no ponto mais alto, ele estava aqui na posição aqui 20. Então, é 20 e alguém. Como é que eu vou descobrir este alguém? Aí é muito simples. Se este 20 aqui é um valor de x, veja o que eu vou fazer. Vou pegar a minha função, tá certo? A minha função y é igual a menos 2x ao quadrado mais 80x e substituir o x por 20. Simples assim, não é? É assim. Então, y é igual a menos 2x ao quadrado mais 80x. E aí, trocando o x por 20, tá certo? Nós vamos ter y é igual a menos 2 vezes 20 ao quadrado, mais 80 vezes 20. Coloquei o 20 em dois lugares, tá certo? No lugar do x aqui, que fica ao quadrado, e no lugar do x, que fica multiplicado pelo 80. Beleza. Então, y vai ser igual a menos 2 vezes 400, que é 20 ao quadrado, mais 80 vezes 20. 8 vezes 2 dá 16, 0, 0. 80 vezes 20, 1.600. E aí eu vou ter y vai ser igual a 2 vezes 800, dá menos 2 vezes 800, dá menos 800. Menos 2 vezes 400, que dá menos 800, mais 1.600, que é 800 metros. 800 metros, letra E. De onde eu tirei esse 800? Substituindo o x aqui da função por 20. E de onde eu tirei este 20? Eu tirei da raiz média. A raiz média não, isso não existe, né? Eu retirei aqui do x do vértice.
O x do vértice é a média das duas raízes. Uma das raízes é 0, a outra é 40, e nós descobrimos como, resolvendo a equação de segundo grau incompleta, tá certo? Então, se as raízes são 0 e 40, o x do vértice é 20. E aí, tem outra maneira de calcular isso? Tem, man. Você quer saber? Tem. Você pode calcular diretamente o y do vértice. Basta usar a fórmula y do vértice, tá aqui, tem um espaçozinho aqui embaixo. Y do vértice é igual a menos delta sobre 4a. Beleza? Você lembra qual é a sua função? Y é igual a menos 2x ao quadrado mais 80x. Então, se você vai calcular o y do vértice, você vai ter menos delta. Mas quem é delta? B ao quadrado menos 4ac, menos B ao quadrado menos 4ac. E aí você vai ter, olha, 80 ao quadrado, tá certo? 80 vezes 80, né? 8 vezes 8, 64, 80 vezes 80, 6.400. Menos 4 vezes A, que é menos 2, vezes C, que não existe. Ou seja, se esse zero aqui matou estes caras, tá certo? Ficou só quem? O 6.400. Então, o delta é menos 6.400 dividido por menos delta sobre 4A. 4 vezes o valor de A, que é menos 2. Menos 2. Beleza? Então, isto aqui é menos 6.400 dividido por 4 vezes menos 2, menos 8. Menos por menos dá mais 800. Beleza? Conforme a gente descobriu aqui. Ok? Y do vértice descoberto pela fórmula, menos delta sobre 4A. Y do vértice descoberto como descobrindo-se o x do vértice, que é o valor médio, né, entre as duas raízes, e aí substituindo no x da função, tá aí, letra E, concluído. É nóis e até a próxima. Tchau.